Aleluia. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia na palavra de Jó. Capítulo 3, deixa aberto aí por enquanto. Jó capítulo 3. Sabe, amigos, o tema da palavra hoje é motivos. Todo mundo tem motivos para parar ou para continuar. Todo casal de namorados, noivos ou casado tem motivos para continuar casado ou continuar nesse relacionamento e motivos para vazar, para ir embora, para largar. Cara, se você fosse conversar com Judas, você iria ouvir com certeza bons motivos que fizeram ele trair Jesus, vender Jesus. Sabe, todos nós temos motivos para seguir para qualquer lado. Motivos que nos levam a ficar com Jesus, motivos que nos levam a abandoná-lo. Estou meio cansado. Será que é tudo isso mesmo? Preguiça, né? Cara, estou vendo tanto escândalo aí das igrejas, tanta bagunça. Cara, já me feriram. O meu GC eu não gosto dele. O Brisa, eu não vou muito com a cara dele. É longe da minha casa. Cara, o que não falta, e eu nem consigo enumerar todos eles aqui, são motivos para a gente parar, motivos para a gente abandonar. Na verdade tem de sobra. Às vezes a gente tem até mais dificuldade para encontrar os motivos pelo qual a gente continuaria essa jornada. E os motivos, eles falam dos nossos porquês. Porque se você continua casado e alguém perguntar para você por que você continua casado, você vai dizer o seu motivo. Se você não abandona Jesus em meio ao caos, a palavra fala, no fim dos tempos pregariam por orgulho, pregariam por vaidade. Está na Bíblia, faz 2000 anos. Eu não sei por que o crente se frustra com a realidade, sendo que há 2000 anos está na Bíblia dizendo o que ia acontecer. Iam pregar por vaidade, iam pregar por ganância, iam ensinar o que quisessem, a coceira nos ouvidos das pessoas, iam fazer as pessoas pregarem aquilo que convinha, aquilo que agradaria, aquilo que seria mais conveniente. Está na Bíblia. Mas, ainda assim, algumas pessoas desanimam, mas outros continuam. E aí, de repente, alguém pergunta para você, por que você continua? Por que você continua com Jesus? Por que você persevera na fé? E se você for responder, você vai falar o seu motivo. O motivo de você continuar. Assim como quando Jesus convida os 12 a irem embora, né? Todos foram embora ali, depois de uma pregação mais dura de Jesus. Todo mundo foi embora. Sobrou só os 12. E ele vira e fala, vocês também não querem ir? Então, Pedro expõe o motivo deles continuarem. Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, a opção não falta. Balada, traição, dinheiro, curtição, domingão mais de boa em casa, sem precisar estar nos cultos. Uma vida mais leve, mais relaxada. Ninguém invade minha vida. Motivo não falta para eu te abandonar. Mas Jesus, para quem eu vou? Maior do que todos os motivos que poderiam me fazer abandonar você, é um motivo que me faz ficar. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Todo mundo aqui tem um motivo pelo qual você serve no ministério. Todo mundo aqui tem um motivo pelo qual você não serve em nenhum ministério também.
Tem gente aqui que você tem ideia que está em 3 ministérios para isso aqui acontecer. E graças a Deus por isso. Eu nem consigo mandar parar, senão a igreja para. Tem gente aqui que está se virando para a igreja acontecer. Tem gente que está no Poeminhas, está vigiando o carro, que está na mídia, está tirando foto, está, por falar nisso, a gente tem agora uma live, já está no ar já ou ainda não? Está no YouTube? Teste ainda? Esse teste não acaba nunca. Na próxima, prometeram, hein? Na próxima, ano que vem vai ter live no YouTube. Mas vira para quem dá do seu lado e fala assim: não vem dar migué e ficar na sua casa. Congregar é na igreja, em nome de Jesus. Não vem querer dar migué, não. Enfim. O que não falta é motivo para ficar em casa. Mas eu quero dizer para você que também não falta motivo para a gente estar aqui agora. Vamos lá, alguém, cara. Em nome de Jesus. Se você encontrar os motivos certos para a coisa certa, você começa a caminhar para o lugar certo. O motivo é que muitas vezes nós somente damos ouvidos para os motivos errados. E eu repito, sempre vai haver motivo para um lado e motivo para o outro. Nunca vai ser uma linha reta de, tá de boa, é só deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, meu amigo. Os motivos vão te levando. Você vai escolhendo. Você vai caminhando. E homens de Deus passaram por situações difíceis. Homens de Deus também tiveram em situações em que os motivos maus estavam gritando, como em Jó capítulo 3. No versículo 11, olha o que ele diz. Jó capítulo 3, versículo 11. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Mano, olha o desejo. Por que eu não morri? Não nasci morto. Olha o desejo de Jó. Verso 12. Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Verso 13. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Olha que palavra depressiva, né? Com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor dos escravos. Os simples e poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Cara, olha a indignação de Jó. Muitos aqui conhecem a luta que Jó passou. Hoje eu não vou poder entrar nisso, não é o foco, mas Jó teve doença, perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo. Só não perdeu a própria vida. Mas queria ter perdido e não perdeu. E ele estava ali angustiado, aflito, desapontado, decepcionado, frustrado. E ele aqui começa a nos mostrar que o que não faltava era motivo para ele desanimar, para ele ficar em depressão. Olha o que ele diz, cara, mano. Morto, até os prisioneiros descansam, até quem está preso, até ladrão. Morto, eu me juntaria com os reis e grandes sábios, que tudo que eles construíram está em ruínas agora, acabou. Morto, os ímpios já não iam mexer o saco. Alguns aqui já pensam na esposa aqui, né? Deus está vendo. Morto, talvez o boleto não ia chegar. Morto, eu não ia ter que pagar mais conta. Morto, a gente não ia mais ser escravo dos boletos. E morto é o seguinte, meu amigo, lá tem simples, tem poderoso, não adianta. Todo mundo aqui, dependendo da vida que construir, vai morar em um lugar, outros em outros. Mas 7 palmos da terra, meu amigo, pode ser rico, pode ser quem for. Não importa. Todo mundo aqui vai para lá. E ele angustiado.
cheio de motivos para desanimar, motivos para depressão, motivos para continuar aflito, motivos para desacreditar da vida, desacreditar do poder. Falou, cara, por que alguém me amamentou? Por que alguém me deu um seio? Imagina, o Bruninho aqui, por que alguém me deu uma mamadeira para eu mamar? Imagina o nível da angústia que havia em Jó. E pasmem, Jó era um homem de Deus, cara. Era justo. Era um homem de fé. Era um homem de princípios. Mas ele passou por lutas. E ele se deparou com motivos que fariam ele parar, que queriam fazer ele parar. Só que o diálogo com Deus é tão grande, né? Que você percebe que lá na frente ele encontra o motivo dele não ter desistido. E ele encontrou algo maior e melhor. Ele conseguiu, de fato, falar assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, aqui ele nos revela o motivo pelo qual não parar quando as coisas ficarem difíceis. Elias, lá em 1 Reis 19, também aflito. 1 Reis 19, versículo 3. Vamos ler alguns versículos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ou seja, ele encontrou motivos também para morrer, para parar. E ele disse ao Senhor: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Cara, esse talvez seja um dos lugares mais profundos que um ser humano chega. Deixa aberto que a gente vai ler ainda mais versículos aí. O lugar mais profundo de angústia que o ser humano chega é quando ele percebe que ele não é melhor que os pais dele. Porque lá na nossa adolescência, a gente cria uma expectativa de que nós seríamos ou deveríamos ser melhores do que nossos pais. Imagina, Elias, ele foi um profeta que acusou as gerações passadas, que tentou quebrar tronos, quebrar obras passadas, colheitas. Ele fazia parte de colheitas de governantes e profetas caídos e um povo de Deus desviado. E de repente ele fala: Deus, eu quero morrer, porque no fim eu percebo que eu sou tão ruim quanto todos os que eu lutei contra. Cara, esse é um motivo para parar que todos nós nos encontramos em algum momento. Esse é um motivo para desanimar. Você já não acredita em ninguém, não acredita em si mesmo, não acredita nos outros, não acredita em Deus. Você até acredita em Deus, mas você não acredita que Ele pode mudar as pessoas. Porque no fim, eu sou mais do mesmo. Imagina um homem que dá sua vida para construir a igreja. Tem pessoas que estão aqui hoje, que já fizeram parte de outra igreja, e que estão aqui há anos e ainda perguntam: será que é mais do mesmo? Ainda está ferido pelo mesmo motivo que feriu Elias. Será que não é igual a tudo? Será que motivos que nos fazem parar, motivos que fez Elias parar. E no verso 5 vai dizer: depois se deixou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Mano, imagina só, você está na depressão, você está zoado, você quer um abraço, você quer, sei lá, um pix. Aí aparece um anjo. E você acha assim que ele vai, fazer alguma coisa da hora, uma coisa sobrenatural. E o céu vai se abrir. E a minha sorte vai mudar. E o que ele faz? Ele só fala assim: levanta, marmanjo, e come.
Mano, parece a minha mãe. Lembra? Igual hoje de manhã, a Thalissa, eu chamei elas 4 vezes lá para acordar. É eu acordando ela. Levanta, filha, vai tomar café, velho. Mano, que decepção. E é muito doido porque quando eu e a Larissa fomos abrir, que nós estávamos com dificuldades emocionais no semestre passado, no semestre do ano passado, o primeiro semestre. Eu lembro que na época o Leandro, né, nosso pastor, nos orientou a ir lá para Estância Paraíso, lá em BH, um lugar de retiro para pessoas, né, de fé, crentes, em que estão algum nível abalados, cansados, frustrados, machucados, e vão lá para se tratar. E quando eles mandaram a gente lá, mas mano, confesso que me deu uma raiva por dentro, que eu pensei assim, por que não para Bahamas? Pô, me manda para Cancún, velho. Me manda, sei lá, para Ubatuba que seja. Vai mandar para ficar 7 dias com um monte de crente, falando coisa de crente. Nossa. Mas eu fui lá e foi maravilhoso. E sabe qual é a primeira lição que nós tiramos dessa história de um homem que tinha motivos para parar? Aquilo que você precisa ouvir para te libertar dos seus motivos errados não é aquilo que você espera que as pessoas façam por você, mas é aquilo que vai verdadeiramente te curar e te tirar dessa. Vamos lá, alguém? Eu garanto para você que aonde o Leandro me orientou aí com a Larissa, cooperou muito para a nossa cura e para a nossa restauração. E mano, eu vejo quantas pessoas aqui em São Paulo, eu nunca vi gente tão fissurada para viajar igual o paulistano. Tanto que é feriado, some a galera da igreja. É final de ano, some a galera da igreja. Galera, mano, a primeira oportunidade, vou embora. Vou vazar disso aqui, pelo amor de Deus. E mano, e vai e volta o mesmo. Não muda nada. É figas. É um figas, é de uma semana de figas. Ou no máximo um mês, se for umas férias mais longas. Um mês de figas. Figas da vida. Não sei se tinha aqui, mas lá em São Paulo, Taubaté tinha figas. Aqui também tinha figas? Figas. Não está valendo. Aí você tira um figas da vida por um mês e volta mais injuriado com São Paulo, mais depressivo com a vida, mais desanimado. Mano, não mudou nada. Por quê? Porque você fez o que você queria, mas você não deixou Deus fazer o que Ele queria fazer com você. Porque os nossos motivos errados, eles vão levando para escolhas. O pastor não fez isso para mim, ele não falou isso para mim. Não me cuidaram de mim assim, não fizeram. Cara, todo mundo vai encontrar motivo para piorar toda hora. Vai piorando. E eu garanto para você, você está se matando. Os seus motivos que você está deixando guiar a sua vida, está te matando, está te lascando. E você está indo só para o buraco. E você cria uma raiva contra as pessoas, mas no fim você está guerreando contra si mesmo e contra Deus. Agora apareceu um anjo mãe lá. Elias, levanta e come, velho. Marmanjo, para de frescura. Vai, mano. Elias olhou ao redor. Versículo 6, mas imagina ele dando visão ao redor, falando, minha mãe está aqui? Tipo assim, eu estou conjecturando, tá? Estou só brisando. Eu acho legal ler a palavra e dar uma brisada assim. O que aconteceu? Imagina, mano, ele está na bad, mano. Na bad, falou, Deus, quero tirar minha vida, eu sou tão ruim quanto todo mundo que veio antes de mim. Aí aparece um anjo ali e fala, levanta e come, velho. Aí ele olha assim e fala, que? What? Elias olhou ao redor ali, verso 6. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, mas aí, né? No auge da adolescência, deitou-se de novo. O anjo voltou, versículo 7, tocou nele e disse, levante-se e coma. Mano, era um anjo com um som de mãe, não é não? Pois a sua viagem será muito longa. Mas quem disse que eu quero sair daqui, né? Tipo assim.
Você está entendendo que o que te frustra com sua liderança, com sua igreja, é porque você está deixando os motivos errados guiar a sua vida. E no fim, os mesmos motivos que te guiam, é os motivos que faz você se frustrar com quem não dá aquilo que você quer que te deem. Mas você não tem que ter aquilo que você quer, porque aquilo que você quer é o que está te matando, é o que está te travando, é o que está te fazendo mal. Deixa Jesus dar o que é dele, deixa Jesus puxar você e falar: levanta, come, faz alguma coisa, porque a jornada é longa, não tem tempo para parar. Deixa Jesus te puxar para fora dessa caverna. Vamos lá, alguém. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, né? Deve ter sido comida de mãe, também aquela comidinha de amor, né? Sazon. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Para quem não sabe, Horebe é o mesmo monte Sinai. Só muda o nome, é o mesmo monte. O monte no qual Deus apareceu ali para os israelitas na travessia do deserto, com trovões e nuvem, e falou para o povo: eu quero ter comunhão com vocês, eu quero que sejam meus sacerdotes, meu sacerdócio real, nação exclusiva, eu quero vocês. Então todo mundo ficou com medo de Deus, e não quis se relacionar com ele, e falou para Moisés: não, Moisés, sobe você aí, eu não vou. É o mesmo lugar, e nesse mesmo lugar, chamado Monte Sinai, e também Horebe, entrou ali numa caverna Elias, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Cara, parece muita gente que, tipo assim, ó, o líder de GC, chamado Anjo do Senhor, foi lá e falou: mano, para de frescura, mano, vamos lá, cara, vamos pro GC, vamos pro culto, para de ficar chorando, mano, vem, eu queria um abraço. Que abraço, que nada, vamos embora, vamos, a jornada é longa, mas dá tempo de perder tempo chorando não, vamos lá. Aí depois de uma, duas vezes consegue animar ele, dá uma animada, queimando, e não falta mais no culto, não falta no GC, e quer estar no rolê, quer estar queimando, está lendo a Bíblia todo dia, tal, e ele corre ali por 40 dias, chegando lá, ele chega num lugar até profético, na igreja, num rolê, ele começa a ver a história na sua frente, mas ele desanima de novo e volta para a caverna. Então Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Tem gente que talvez recebeu um boost de ânimo quando a gente mudou de lugar, mas já está desanimado de novo. Até quando a gente vai deixar que toda hora anima, desanima, anima, desanima? Até quando? Sai da caverna, volta para a caverna. E cara, todo cara crente, o bom crente, ele é orgulhoso nesse lugar. Olha o que Elias responde para Deus, cara, não era para o anjo. Aí o anjo já tinha vazado, o anjo já tinha desistido de Elias. Deus, vai tu mesmo, porque eu não vou não. Então, Elias respondeu, versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Orgulhosão, né? Como quem diz, eu tenho crédito. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Mano, até poucos dias atrás, até 40 dias atrás, ele era tão ruim quanto todo mundo. Aquela bipolaridade espiritual. Um dia você quer mudar o mundo, outro dia você quer que o mundo te mate. 40 dias atrás ele: sou tão ruim quanto os meus antepassados. E agora ele: toda essa galera de trás aí, ó, fez um monte de coisa errada, só sobrou eu, só tem eu. E agora querem me matar também, não deu certo. Você falou que meu GC ia encher, não encheu, não bombou. Você falou que meu ministério ia dar certo, não deu. O que adiantou ter sido fiel, agora também querem me lascar. O Senhor disse a ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Cara, você percebe que Deus, Ele nunca responde dor pela dor. Às vezes a gente quer um carinho na dor. A gente quer uma resposta que seja anatômica à minha dor. Quentinha, coraçãozinho quentinho, fofa.
evangelho de pelúcia. O edredom de 200 fios, agora que eu estou com inveja que o Brisa falou. Sabe, um carinho. Só que, o que Deus faz? Assim como um anjo, Ele não responde dor pela dor. Ele responde dor através da cura. Jesus, Ele não vai responder a sua dor, Ele vai responder a partir da cura que Ele tem para você. Ele não vai dar uma resposta que seja, sabe, compatível à sua dor. Ela é incompatível. Sabe isso que está doendo? Isso que está te acompanhando por todos os dias, aquilo que vai te libertar, não é compatível com isso, não concorda com isso, vai ser desconfortável, vai te tirar de um lugar, vai te mover de um lugar, vai te convidar a sair de uma posição de conforto, uma posição viciada, um vício de mentalidade. Ela vai conflitar, porque a cura conflita com a doença, ela não concorda. Vamos lá, alguém? O problema é que nós estamos querendo que a cura concorde com a doença, que a cura abrace a doença. A cura abraça o doente para tirar a doença. Para isso vai ter que tirar você dali e falar: mano, para de olhar para isso, vem por aqui, porque é aqui que você vai curar. Vocês estão entendendo? Alguém aqui está entendendo comigo aqui? Isso aqui é muito forte. Saia daí. Saia daí, Elias. Fique na minha presença no monte. Então veio um vento fortíssimo. Forte ventíssimo é bom, né? Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava lá no vento. Mano, imagina só. No lugar aonde rolou o Monte Sinai, no lugar onde rolou a tempestade da manifestação da glória de Deus, e a nuvem, e a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte, e o que me faz tremer as pernas, você está ali, cara. É tipo você ir numa conferência e achar: mano, vai ser como já foi, vai acontecer, agora Deus me tirou, Deus me moveu, saí ali do armário que o Brisa falou para eu sair, e estamos aqui para fora agora, estou exposto, estou vulnerável. E vem um negócio ali, você fala: mano, agora vai, agora vai. E a palavra fala que o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, qual é o motivo que te trouxe aqui? Qual é o motivo que te guiou até parar de novo? Até desanimar de novo. E olha que doido, Deus quebra as expectativas. No lugar da manifestação da glória, terremoto, fogo, vento, nada. Repita comigo: Deus ama quebrar as nossas expectativas. Se você é frustrado com o seu pastor, fique tranquilo, porque Deus ama nos frustrar. Ele ama. Deus, Ele trabalha de uma forma completa. Porém, a gente quer coisas que concordem com o que eu penso, com a minha forma. Ah, eu faria assim por alguém. Por que ninguém faz isso para mim? Peraí, mas quem disse que seu jeito é o certo? Só porque você deu uma cesta básica para o filho pródigo, você acha que tem que dar uma cesta para você? Mal você sabe que o filho pródigo era para ter voltado para casa. Você deu mais um mês ainda de perdição para ele, por causa desse seu carinho emocional, que não é espiritual. Quem disse que o seu jeitinho de amor fofinho, Teletubbies Church, é o jeito que Deus tem? Não é assim.
Porém, Deus vai quebrando. Ele está lá deitado, quer ficar lá chorando, as pitangas, vem um anjo e levanta e come, e ele volta e levanta e come, e vai, a jornada é longa, ele vai, consegue caminhar por 40 dias queimando, depois desanima de novo, depois o próprio Deus aparece. O que você está fazendo aqui? Eu sou homem de Deus, eu sou justo, eu respondi, eu sou o cara. Aí agora ele de novo, a segunda pergunta de Deus, verso 14, ele respondeu de novo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Você vai perceber que Deus ele não vai responder com base nisso, porque Deus não responde à dor, ele responde com cura. Ele não fala sobre isso. A única coisa que ele fala é para quebrar Elias. Mas o que ele responde? Verso 15: o Senhor lhe disse: volte, repita comigo, volte. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Sabe por que Deus ele convidou Elias para sucedê-lo como profeta? Eliseu ali para sucedê-lo, falando: vai lá, faz isso, e vai lá que eu vou te colocar alguém para te suceder. Porque Elias se tornou um profeta realmente de muito sucesso, muito exemplar para nós, mas ele já estava calcificado em seu orgulho, calcificado. Por isso que em algum momento a Bíblia vai dizer para orarmos: troque, ó Deus, um coração de pedra por um coração de carne. Troque, Deus. Davi, quando ele se percebe quase calcificando ali, morrendo, Natan, melhor dizendo, revela para ele que ele estava caído. Ele escreve o Salmo 51, e o que ele fala no Salmo? Senhor, não retires de mim a tua presença. Cara, ele não cita uma glória dele, ele não cita uma boa obra que ele fez. A preocupação dele: eu não quero perder a tua presença, renova em mim um coração, dá-me um coração puro, renova em mim a alegria da salvação. Elias não conseguiu se quebrantar nesse momento. Naquele momento, a segunda vez que ele pergunta o motivo de Elias, ele já percebe: com você para isso eu não posso contar mais, Elias. Você quer só vir até aqui? Tudo bem, vai lá, volta, porque eu não quero te perder. Volta, faz isso, e levanta alguém no seu lugar, e depois a gente conversa. E ele falou também: Jeú matará, versículo 17, todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, ele primeiro traz um caminho de cura e restauração, e depois ele aponta o confronto. Qual confronto? Elias, beleza, você é o cara, você é o top, você tem razão, seus motivos estão corretos, é esse que você quer? É esse motivo que você quer seguir? Então tá bom, Elias, vai lá, resolve isso, coloca alguém no seu lugar. Porém, só para te falar uma coisa: você não é o único. Você não é o único bom que sobrou. O seu orgulho te cegou. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, se você está achando que você é o exclusivão, é o cara, está aí apegado aos seus motivos, suas lágrimas, tem mais 7.000, Elias. Volta, porque o seu tempo acabou. Mas os dos 7.000 ainda não. Vai lá e faz alguma coisa por eles. E Elias obedece ao Senhor.
E ele obedece de tal forma que depois é arrebatado. Ele não se perdeu. Porém, em algum momento os motivos de Elias não eram os mesmos de Deus. Acho que está na hora de nós alinharmos os nossos motivos aos motivos certos. Ou melhor, sabermos, conhecermos, temos entendimento de que vão haver motivos para vários lados, mas para onde eu vou correr? Jeremias, não precisa abrir, capítulo 20, verso 18, ó Jeremias na crise também. Por que saí do teu ventre, do ventre materno? Só para haver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Jeremias também na crise. Jesus, Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Só que Jesus, quando ele percebe o motivo que entristecia ele explodindo, ele sabia o caminho da cura, porque ele era a própria cura. Eu estou mal, mas é o seguinte: fiquem comigo, porque sozinho eu fico pior. Olha a diferença dele e Elias. Ele tinha os mesmos motivos de desanimar, ou pior até, do que Elias. Porém Elias foi para uma caverna achando que ele era o exclusivo, o melhor, o maioral, o perfeitão, o que tem a razão. Jesus, que era o único que talvez teria, fundamento para se orgulhar, ele abre o coração e fala: eu estou com uma tristeza mortal, porém, fiquem comigo, não me deixe só. Porque Jesus sabe que o caminho da cura não é sozinho, não é excluído, não é exilado. Isso só piora. O caminho da cura não é você se afastar, é você se aproximar. O caminho da cura não é alguém te abraçar, é alguém cutucar você e tirar você desse lugar que você quer ficar. Elias queria ficar na bad, porque a bad é quentinha, a bad é confortável, a bad te dá razão, a bad é sua amiga. Mentira, motivos mentirosos que fazem você acreditar que aquilo é alguma coisa. Jesus, ele não quer responder a sua dor, ele quer responder com cura. Vamos lá, alguém. Jesus não quer te abraçar tão somente, ele quer te tirar daí. Porém é você que sai. Ele não arrancou, nem o anjo, pai e mãe lá, e nem Deus arrancou Elias da caverna. Ele chama e sai quem quer. Deus não te tira desse lugar. Ele chama, através de irmãos, através de anjos, através da palavra. Ele chama e fala: sai, anda, levanta, deixa eu te refazer, como a Cibele pregou aqui algumas semanas atrás. Deixa eu quebrar o vaso de novo. Acaso o vaso é maior que o oleiro? Deixa eu refazer. Cara, Deus talvez podia ter refeito o vaso de Elias, mas já era um vaso velho. Ele não se deixou refazer, diferente de Davi. Agora, Provérbios 15, 13 vai dizer: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza no coração, o espírito se abate. Você tem noção que a tristeza, a angústia, a depressão, ela está derrubando o seu espírito? Ela está te passando uma rasteira, é um quebra-mola na sua vida. Você aceitar isso é um obstáculo para o teu espírito. Não adianta você apenas orar, não adianta você apenas crer. Levante-se e coma e ande. Saia daí da caverna, saia desse lugar, não fique sozinho, porque eu, o próprio Cristo, quando me deparei com a mais profunda angústia, a ponto de suar sangue, eu olhei para os irmãos e talvez eu estava com preguiça, queria ficar só, mas eu olhei para eles e falei: fiquem comigo, fiquem
comigo, eu não quero andar sozinho. Porque ele sabia que se ele ficasse naquela tristeza, a tristeza ia derrubar o espírito dele. Vamos lá, alguém? Meu amigo, é muito mais do que uma luta emocional. As nossas derrotas emocionais estão nos causando uma derrota espiritual. Meu amigo Caio Saeg aqui, psicólogo, e outros aqui da igreja sabem do que eu estou falando melhor do que eu, com mais profundidade ainda. Agora, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 1. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 8. Quais são alguns motivos que nos fazem continuar? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. É Paulo dizendo: eu não quero fingir para vocês que eu não tenho lutas, falando para a igreja de Corinto, eu não quero fingir que está fácil para mim. Não, está difícil também. Passamos por coisas tão difíceis que ficamos a ponto de achar que perderíamos a vida e perdemos a própria esperança da própria vida. Verso 9: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha o motivo de Paulo. Por que Paulo chegou no fim da jornada e pôde dizer: combati o bom combate? Apanhando, sofrendo, quase morrendo pelo evangelho. Ele olha para toda aquela luta, toda aquela falta de esperança, e ele olha para si mesmo. Ele não fala quantas igrejas ele levantou, ele não fala quantas coisas ele já fez, ele não fala das palavras proféticas que recebeu, ele não fala das promessas de Deus. O que ele fala no meio da luta, ele diz: já tínhamos uma sentença de morte, mas eu sei o motivo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Amigos, os motivos do verdadeiro evangelho, ele vai tirando o controle da nossa vida e dando para Deus. Vamos lá, alguém? Ele revela sim nossa fraqueza, nossa fragilidade. Ele revela muitas vezes que nós realmente não somos melhores que nossos pais. Ele revela realmente que não somos tão incríveis como pensávamos. Só que no fim, meu amigo, não queira se defender, não queira testemunhar a seu próprio respeito, não queira advogar por si mesmo, não queira proteger a sua vida. Na hora que vier a luta, na hora que vier os motivos errados, na hora que quiser te levar para o lugar, tudo te pressionando, tudo te afligindo, olhe para um motivo que é o maior de todos: que eu perca para que o Senhor vença, que Ele possa encontrar espaço e eu perder o controle da minha vida, para que Ele cuide da minha vida. Que eu pare de confiar em mim e confie em Deus. E verso 10: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Quantos podem dizer amém aqui? Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Isso é igreja. Vamos lá, alguém? Não é sozinho. Paulo não venceu sozinho. Não foi numa caverna. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Ele podia falar: pelo favor de nós concedido, porque eu sou alguém, eu sou Paulo, o apóstolo. Não, concedido a mim pela oração dos irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo
o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Repita comigo: não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Por que a gente se frustra na hora de servir as pessoas, amar as pessoas? Nossa casa, nosso cônjuge, nossa empresa. Por que a gente se frustra na hora de viver em família espiritual? Porque fazemos para pessoas. Fazemos por Brisa, fazemos por líder de GC, fazemos por Leandro, para Poema. Meu amigo, a decepção nesse lugar já é certa. Agora você quer um bom motivo? Faça para o Senhor, de todo o coração. Os sentinelas, façam para o Senhor. Os poeminhas, façam para o Senhor. O ministério de adoração, façam para o Senhor. Os líderes de GC, façam para o Senhor. Os staff, faça para o Senhor. Som, mídia e todos os ministérios, façam para o Senhor e não para os homens. Vamos lá, alguém, cara. Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até o menino Ney se cansa e fica exausto. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A maior parte do nosso cansaço é porque os nossos motivos estão errados. Vamos lá, alguém. Os nossos porquês estão errados, cara. A gente tem que deixar Jesus tirar a gente da caverna. A gente tem que deixar Jesus questionar a nossa dor. A gente tem que deixar Jesus nos tirar de um lugar confortável, quentinho, só para falar: ei, sai, come e vai, vem. Hebreus, abra comigo, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, ou seja, abandonemos seguir os motivos errados, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Repita comigo: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Com qual motivo, Brisa? A igreja crescer, o GC multiplicar, o ministério acontecer, as minhas finanças melhorarem. Isso tudo é bom. A palavra fala que Ele acrescentaria aqueles que buscam o reino dele em primeiro lugar. Ele acrescenta, Ele fala: não se preocupem com o que comer e beber, porque eu cuido dessas coisas. Quem se preocupa com essas coisas são pagãos. Se eu cuido dos passarinhos, se eu cuido dos lírios, quanto mais eu cuidarei de você. Corra pelo motivo certo. Qual o motivo, Brisa? Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ou seja, pelo motivo certo, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Amigos, existe uma vida mais abundante que o Senhor quer nos dar. Uma vida de fé verdadeira. Um lugar genuíno. A motivação vem de um motivo certo com uma ação correta. Nós precisamos sermos motivados. Porém, só precisa ser motivado quem se esqueceu dos motivos certos. Só precisa ser motivado, ou seja, haver uma injeção de motivo, aquele ao qual já se perdeu nos motivos. Aquele que já não vive pelo motivo certo. Aquele que já não escuta os motivos certos. Porém, que bom que Deus nos repreende. Que bom que Ele deixa o cerco fechar. Que bom que Ele deixa algo acontecer. Porque quer dizer que Ele é nosso Pai. Somente Ele sendo Pai e nós sendo filhos, Ele pode nos corrigir. Você percebe que Ele não fala: vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem cá que você vai receber um afago. Não, meu amigo, se você está no motivo errado, se você está se perdendo, você não precisa de um abraço. Você precisa de um pedala Robinho espiritual. Acorda para a vida. E Deus não vai te poupar. A não ser que você não seja filho. A não ser que você não seja filho. Mas eu creio que todos nós aqui somos. Vamos lá, alguém? Por isso estamos aqui. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O desânimo, ele reflete motivos nos lugares errados, ou os motivos errados nos lugares certos. Precisa haver uma concordância entre os nossos motivos e o lugar onde Deus nos quer. Alguém está comigo aqui? E terminando então, 1 Coríntios 9:24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que loucura isso. Ele fala: cara,
em uma competição. Todos correm para que um ganhe. E todos ali se dedicaram. Todos ali se expuseram. Todos ali se doaram. Todos encontraram motivação para treinar, para acordar cedo, para comer certo. Todos. Por uma coroa que só um vai ganhar. E uma coroa que perece, que acaba, que se perde. E ele faz esse paralelo querendo dizer, e vocês? A coroa que eu tenho para vocês é uma coroa incorruptível. O que eu tenho para vocês não é dessa terra, não está aqui. Todo mundo quer ter o que Jesus teve, mas o que Jesus teve não estava aqui na terra. Vamos lá, alguém? O que ele recebeu aqui na terra, que a gente pode invejar, mas não estava aqui o que ele recebeu. Da mesma forma, ele nos promete uma coroa, algo que não é daqui, não está aqui, não vai ser dado aqui na terra. Por mais que Deus nos abençoe aqui na terra em alguns momentos, por mais que Deus cuide de nós, isso tudo é promessa, mas as bênçãos não são a sua coroa, é apenas um cuidado de Deus na sua vida. A sua coroa não está aqui. Não é o seu dinheiro, não é o seu casamento, não é os seus filhos, não é o seu emprego, não é a sua fama, não é o seu nome. É algo muito além. Vamos lá, alguém? E por essa coroa que corremos, por essa coroa que nos movemos, por esse motivo caminhamos, por esse motivo perseveramos. E eu não posso correr como quem está esmurrando o ar, como quem está vivendo e alguma coisa, como quem está... Não, meu amigo, é verdadeiro. É verdadeiro o que estamos pregando, é verdade. Jesus tem se mostrado ao longo de anos que é verdadeiro. Quando aconteceu tudo com Jesus lá em Atos, você vê os caras falando lá, vamos acabar com esses caras aí. Aí um dos chefões lá fala assim, deixa eu falar para vocês, quantos rebeldes e malucos já se levantaram e acabou depois de um tempo? Não adianta a gente querer acabar com isso. Se não for de Deus, vai acabar. Agora, se for de Deus, não vai adiantar a gente lutar contra. 2000 anos depois estamos aqui, ouvindo a mesma mensagem. Uma mensagem que custou vidas e ainda custa. Uma mensagem que cura, mas não que agrada. Uma mensagem que não supre as suas expectativas, mas cumpre o propósito de Deus na sua vida. Tudo isso, sabe, ali você vê Paulo dizendo, tudo isso, para que ao fim, após eu ter pregado para tantas pessoas, ou você ter pregado para tantas pessoas, você mesmo não se perca. Como que eu não me perco, Brisa? Esmurrando o meu próprio corpo, olhando para Deus e falando, ei Deus, ai de mim, me ajuda Deus, eis-me aqui. Vamos lá, alguém, cara? Em Atos capítulo 20, versículo 35, abra comigo. Atos 20, 35 vai dizer assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, repita comigo, trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior alegria em dar do que em receber. Sabe, a igreja de 20 anos atrás, 35 anos atrás, sei lá, ela se perdeu no ativismo. Pessoas só trabalhavam e deixaram de se doar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. É o famoso ativismo religioso. Mas a nossa geração cai em outra pedra, o comodismo. Porque enquanto lá estavam lutando para trabalhar, agora lutamos para não trabalhar. Eu não vou fazer porque eu preciso receber. E você nunca é curado. E a coisa nunca acontece. Por quê?
Porque a palavra diz: façam com trabalho árduo o que vocês fazem para as pessoas. Meus amigos, tem havido uma convocação ao longo dos últimos meses. Vamos servir, vamos amar as pessoas. Nós não queremos pessoas perfeitas, nós queremos pessoas aperfeiçoáveis, pessoas ensináveis, pessoas que querem crescer como família, pessoas que querem aprender com Cristo. E se você quer verdadeiramente aprender com Cristo, você tem que entender que sim, em muitos momentos você vai precisar ser ministrado por Deus, ministrado em um culto. Mas a palavra fala: há maior alegria em dar do que em receber. Boa parte da nossa cura está em a gente parar de preocupar com a nossa dor e cuidar da dor de alguém. Tem gente aqui que enquanto estava ajudando pessoas estava bem, parou de ajudar está mal. Isso é bíblico. Existe alegria em dar. Vamos lá alguém, cara. Existe alegria em cuidar. E no fim a gente às vezes se orgulha como Elias: eu cuido, mas ninguém cuida de mim. Alinhe esse motivo em nome de Jesus, porque não é para os homens, é para o Senhor, é para Ele. E nós estamos dando, enquanto estamos cuidando, a palavra fala que há alegria nisso. Há alegria em me doar, em servir, em ministérios, em ajudar no GC, em chegar mais cedo no GC para poder ajudar os irmãos ali a arrumar suas casas. Irmãos que estão servindo com suas casas estão se alegrando. E alguns de nós ficam pensando: cara, eu acho que a minha casa está melhor sem gente. Não, meus amigos, até vai manchar um tapete, vai sujar uma coisa, vai quebrar um prato, mas a hora que você vê aquilo que Deus está fazendo, porque você está abrindo sua casa, mas você que não abriu, às vezes não pode, às vezes não precisa agora, chega mais cedo, se doa de alguma forma, faça algo, leve algo aos irmãos, ore pelos irmãos, chega lá, ajuda a arrumar as cadeiras, semeia um banquinho novo lá para a casa de alguém, semeia uma almofada nova para quem está ali abrindo as GCs, saia mais tarde para ajudar a lavar a louça, sabe? Nós temos que entender aqui na igreja quantos ministérios estão precisando de gente, estão precisando de gente no Kids, no Poeminhas, na luz, no som, na mídia, tanta coisa, e nós estamos presos. Como minha vida se resolve, o que eu preciso para minha vida, esse lugarzinho, e eu nunca saio desse lugar, porque no fim eu estou dentro de uma caverna, e você está querendo ouvir aquilo que te acalenta, aquilo que te aquece, mas Deus quer falar aquilo que te liberta. E uma das coisas que liberta é: sai daí e sirva, sai daí e cuide, sai daí e lave os pés de alguém em nome de Jesus, porque enquanto você cura alguém, eu te curo. Enquanto você cuida de alguém, eu cuido de você. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da sua casa. Vamos lá alguém, enquanto você faz por mim, eu faço por você. Se voltem a mim e eu me voltarei a vocês.